Tem algumas pessoas que eu já conheço aqui, quem eu não conheço, meu nome é Maria Carolina, podem me chamar de Carol. Trabalho com Pilates há aproximadamente 13 anos e a Leve existe há 8 anos e pouquinho. Entramos aí no ramo de cursos faz alguns anos, acho que 2013, né, que a gente estava vendo no nosso histórico, e de lá para cá a gente vem, nossa, com muita gratidão, assim, aprendendo cada vez mais, e cada curso eu aprendo, podem ter certeza que eu sou quem mais aprende de toda essa história. Então, sou professora de Educação Física, sou PMA, tenho a mentoria com a Lolita e outras experiências aí com Pilates. E confesso para vocês que eu tenho aprendido coisas maravilhosas e que eu acredito que a informação é uma coisa que a gente tem que passar, a gente não pode reter. Quem me conhece sabe que eu sou bem assim, né? Vamos compartilhar todas essas coisas aí que a gente tem vivido. Então, tem algumas pessoas que eu realmente não conheço, que eu nunca vi, e eu queria saber o nome de vocês. Pode ser? Rapidinho? Então, o Humberto, se apresente para o pessoal, por favor, Humberto. Legal. Bom, a ideia do tema desse workshop surgiu pela necessidade que eu vi e que eu vejo, porque a gente tem pessoas em treinamento constantemente, depois que a gente ampliou para esse formato de Pilates de grupo, são 4 aulas que acontecem simultaneamente, eu vi a necessidade de padronizar e ver como as pessoas têm dificuldade em se comunicar com o aluno. E isso me chamou bastante atenção, porque um aluno falava, às vezes um professor falava, o aluno não entende o que eu falo, né? Eu falo, e ele faz uma coisa completamente diferente. E isso foi ficando aquela informação na minha cabeça. E com a ideia de padronizar quando a gente amplia, ou quando a gente cresce, ou mesmo quando a gente tem um estúdio que tem mais de um profissional, é muito interessante começar o trabalho com um padrão. O padrão facilita, o padrão dá conforto para os clientes. Um exemplo é o McDonald's. Se você for no McDonald's aqui da esquina e no McDonald's lá do Batel, você sabe que o Big Mac que você vai encontrar é o mesmo, né? Então, isso traz um conforto para quem consome o produto. Quando eu falo consome, porque a pessoa que vem até o meu estúdio e faz aula comigo, ela está consumindo o meu produto. Quando ela vem fazer aula com outro professor, ela espera que seja a mesma coisa, né? Então, pensando nisso e trazendo essa linha de raciocínio, eu vi a necessidade de trabalhar com a comunicação no Pilates. Então, eu quero fazer bastante interação com vocês. O workshop é mão na massa, né? Não é curso, é mão na massa. A gente vai para a parte prática mesmo. Então, a primeira coisa que eu quero deixar, antes de qualquer coisa, lógico, eu quero deixar claro para vocês que eu não sou dona da verdade. Eu tenho as minhas crenças, eu tenho as coisas que eu aprendi e eu quero dividir com vocês. Eu acho muito importante deixar claro que não existe verdade absoluta, né? Cada um tem a sua e eu acho que a gente tem que ter filtro e ver o que é legal. O que for legal, peguem para vocês. O que vocês acharem que não é legal, guarda. Pode ser que talvez um dia vocês usem, tá? Então, a primeira coisa que eu queria questionar e a gente começar a traçar uma linha de raciocínio, o que vocês entendem por comunicação? O que é comunicação para vocês? Quando vocês ouvem a palavra comunicação, eu quero me comunicar, eu quero comunicar. O que é comunicação para vocês? Vamos lá.
Comunicação ela acontece, ela existe no mundo animal, no nosso mundo, né? E o que difere a nossa comunicação com as outras comunicações dos outros mundos aí é a comunicação verbal, né? Então, existe a comunicação verbal e a comunicação verbal. Comunicação verbal, tudo que está escrito, a fala, outdoor, caderno. E a comunicação não verbal é aquilo que a gente expressa, através do corpo, através de um olhar, através de uma característica, através de um sorriso ou de uma cara feia. O que a gente assume é uma comunicação. Quem já leu O Corpo Fala? Todo mundo, né? Aqui. Corpo Fala é um livro que acho que é a primeira coisa que tem que ler a partir do momento que você começa a trabalhar com o movimento, porque ele fala muito da comunicação do corpo. E o corpo do cliente comunica muita coisa para a gente, assim como o nosso comunica para ele. Então, comunicação é a forma de se expressar, independente de ser verbal e não verbal. Então, o que a gente tem como comunicação verbal? Fala, escrita, né? Livros, enfim, aquilo que a gente usa em palavras. E a não verbal, expressão corporal, expressão facial, postura, né? Então, essas são as definições aí que a gente pode ter como comunicação verbal e não verbal. Já aconteceu com vocês de, às vezes, pegar e falar assim, poxa, eu falo, explico e a pessoa não entende, dá vontade de abrir a cabeça e enfiar o negócio dentro da cabeça da pessoa? Já aconteceu isso com vocês? Então, isso, olha, sinto muito em dizer, mas a comunicação, ela é responsabilidade de quem comunica e não de quem ouve. Então, eu acho que eu acredito que quando a gente está trabalhando com um cliente, a gente já tem que comunicar algo para um cliente, a gente já tem que partir do pressuposto que tudo que ele fizer, a responsabilidade é minha. Então, é muito comum a gente ouvir, por exemplo, no Pilates, a pessoa vai fazer um mermaid e o instrutor fala, agora leva a mão lá. Lá onde? Vendo que a comunicação completa? Então, numa aula de Pilates de 50 minutos, a gente trabalha muito do que a gente faz aqui. A gente trabalha com aulas de 50 minutos. Numa aula de 50 minutos, eu tenho que comunicar 50 minutos o que meu aluno veio, né, está disposto a trabalhar no corpo dele. Ah, Carol, mas não são 50 minutos porque eu demonstro o exercício. A comunicação verbal, você ter uma comunicação faz com que teu aluno trabalhe o corpo 50 minutos ou muito próximo disso, e isso vai gerar mais resultado, mais rápido, melhor e mais rápido, que é o que quem vem buscar o Pilates busca. Ele vem buscar o Pilates. Desculpa. Se o Pilates não demonstra exercício, de preferência não. Então a aula é só falada? A aula é só falada. Para você ganhar fluidez, concentração, a pessoa tem que emendar um exercício no outro. E isso vai acontecer como? Através da comunicação verbal. Para isso, entra um outro detalhe muito importante. O professor tem que praticar, tem que saber fazer o exercício e dominar a técnica para poder com qualidade. Porque senão ele não vai conseguir expressar o que o cliente deve fazer. Então, para você afinar o diálogo com o cliente, a primeira coisa é dominar. E é sentir no corpo, é fazer, é praticar. Quando um cliente não entende o que você fala, não entende a tua comunicação, vou abrir a cabeça dele?
Não, eu vou mudar a palavra. Então, até que você pegue... Ah, não, a pessoa não entendeu o que é escápula. Falei... Então, você sabe que com aquela senhorinha lá, você vai ter que usar outro idioma, outra língua, outro significado. Ah, entendeu como asa, então usa aquilo, né? E vai explicando e inserindo um novo significado. Ó, agora a gente vai trabalhar cintura escapular, a cintura lá que mexe com a asa, enfim, né? Você vai criando e vai dando sinônimo até que a pessoa desenvolva esse conhecimento. Então eu quero começar com vocês uma prática que a gente... Eu vou... Ô, Ti, faz para mim, faz favor para mim. Dentro daquele armário da impressora tem uma sacola com as vendas. Por favor. Então a comunicação no Pilates, ela é de extrema importância porque o sucesso do teu aluno, o sucesso do teu trabalho depende da comunicação. Hoje, para mim, é muito claro o quanto isso faz diferença. Porque como a gente trabalha com 4 aulas simultaneamente e, consequentemente, aumentou o número de clientes, e às vezes um cliente vai fazer aula de reposição com a outra, eu vi a necessidade porque os clientes chegavam e falavam, aquela professora fala uma coisa, aquela outra professora falava outra coisa para levantar o braço. Então, eu fiquei meio perdido. Eu falei, opa, vamos criar um padrão. Então, o que eu estou dividindo com vocês na outra folha foi uma tabela, que não é uma tabela engessada, tá, gente? Por favor. O Humberto já recebeu isso aí no curso de formação dele, porque eu não me aguento, eu quero compartilhar. E foi uma tabelinha que eu criei aqui para a gente trabalhar, tentando padronizar a linguagem que a gente usa. Ao invés de eu pegar e falar de cada movimento do repertório, eu falei, não, vamos por articulação, vai ficar mais fácil, né? Então, eu queria essa tabela, não é uma tabela engessada, se vocês tiverem coisas para essa tabela, eu agradeço, que eu acho que só melhora. Então, hoje, se um cliente vem, faz aula com a Jane, ou faz aula com a Priscila, ou faz aula com a Carolzinha, ele vai ouvir os mesmos comandos para cada movimento. E isso ficou muito legal, muito legal. Esses tempos veio uma menina de Minas fazer uma mentoria, ela ficou 4 dias aqui na Leve, e foi uma das coisas que ela falou. Ela falou que, nossa, ela ficou impressionada como as aulas são iguais, como todas elas dão o mesmo comando, como todas elas se comunicam de uma maneira muito padronizada e que o aluno se sente confortável por receber a informação igual em qualquer lugar. Então, é uma coisa que, quando você trabalha com uma pessoa ou mais pessoas, está logo para padrão e não seja um retrabalho depois, né? Que nem aconteceu comigo, tá? Então, a comunicação é justamente clareza para o cliente entender a informação e obter melhor resultado, tá bom? Os feedbacks. Feedback é o retorno, né? O significado de feedback, o resultado para o cliente. Então, quando o cliente, você passa uma informação para a pessoa e você vê a expressão dela, comunicação não verbal, porque ela está trabalhando com o corpo, então a informação que a gente recebe da comunicação, a resposta no Pilates é uma comunicação não verbal, é um feedback da tua informação, da maneira que você se comunicou com ele. E isso é muito importante, porque daí aí vai ficar a via, onde você vai dando a outra informação para ir lapidando aquele movimento. Uma coisa muito, muito importante quando a gente vai trabalhar com feedback para aluno em prática, é como a gente dá esse feedback, como a gente comunica o resultado dele. Nem sempre o aluno entende o que a gente fala ou tem uma consciência corporal lapidada a ponto de, na primeira informação, já receber e realizar o movimento de acordo com o que a gente espera ou de acordo com o repertório do médico. Então, a gente vai trabalhando com feedbacks.
A coisa que eu acho mais importante num feedback da relação instrutor-aluno, de feedbacks positivos. O reforço negativo, ele libera cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Então já pensou? A pessoa às vezes chega às 7 horas da noite aqui, pegou trânsito, teve um dia cheio no trabalho, né? Recebeu uma notícia ruim do filho na escola, ou com o marido de manhã, enfim, pode ter acontecido mil coisas. A gente não sabe o que acontece na vida dos nossos alunos até ele chegar aqui com a gente. Aí chega na hora que ele pensa que ele vai relaxar, ele vai seu corpo, que ele vai trabalhar com a sua mente e seu corpo de maneira integrada, vem a instrutora de Pilates e fala, não, tá errado, não é assim, o braço não é assim, é para trás, não. Já pensou? A carga. Então, quando o reforço negativo, liberando o cortisol é o hormônio do estresse, é o hormônio do, vamos fugir desse lugar, vamos sair daqui, aqui não é para mim, eu só estou recebendo não, tá tudo errado o que eu estou fazendo, eu quero sair daqui. Então, o cuidado com o tipo de feedback que a gente dá para o cliente é muito importante. Isso pode ser decisivo, determinante para o tipo de movimento que ele vai fazer na sequência, porque se ele libera cortisol, ele já vai ficar com aquilo, ai meu Deus, estou fazendo errado, já vai se tensionar inteiro. Para o resultado dele e pelo prazer dele vir ou não para uma aula de Pilates, que vai gerar a retenção, vai entrar lá na parte administrativa, na parte financeira do estúdio. Então, viu o tamanho desse círculo, desse novelo? Você vai achando o fiozinho, ele vai emendando em um monte de outras coisas no funcionamento do estúdio. Então, o feedback, o reforço positivo, também é uma coisa muito delicada, porque você não pode encher a pessoa de reforço positivo se ela estiver fazendo um movimento completamente errado ou até causando um risco para ela, enfim. É muito delicado e muito pontual cada coisa, né? Então, se eu vou pegar o exemplo do Mermaid. Qual que é o objetivo do Mermaid? Quando eu faço o movimento do Mermaid, o objetivo é ganhar espaço em intercostais e coluna lombar. É ganhar espaço na lombar e não achatar a coluna lombar. Se o meu aluno vem com o braço aqui, eu falo, pinta o teto com a mão, levando o braço lá onde o teto encontra com a parede. Dei essa informação para ele. Ele veio, só que ele fez isso aqui. Porém, esse movimento foi legal. Então, eu vou fazer ele voltar falando, joia, parabéns, ótimo, teu braço foi excelente. Agora, imagina a tua última costela longe da tua crista ilíaca, ganha esse espaço. Perfeito! Então, esse tipo de reforço positivo deixa a pessoa se mover, deixa ela ganhar o movimento e vai lapidando conforme o tempo, não engessa a pessoa. Não, levanta o braço, aqui, agora lá, não, aqui, levanta. Antes dela começar a se mover, ela já está toda rígida, toda tensa. Então, deixa a pessoa se mover, porque no dia a dia dela, ela vai se mover e o corpo dela vai permitir os movimentos. O corpo é a máquina mais sábia que tem. Se eu faço isso aqui com o meu tronco, se eu faço essa rotação, é porque eu posso fazer essa rotação. Então, aquela coisa, ai, não pode rodar o corpo. Não, deixa fazer, deixa se mover. E nossa função, nosso trabalho como instrutores de movimento é lapidar, é dar informação para melhorar a qualidade disso daí. Então, o reforço, quando for dar o feedback para o aluno, feedback positivo, através do comando verbal. O comando tátil é um comando um tanto quanto importante, porém delicado. Né? A gente não sabe do histórico de vida de cada um, a gente não sabe se aquela pessoa levou uma surra, se ela tem algum trauma. Então, não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu, de pessoa que não gostava que encostasse. Quando você chega perto, ela já, né? Então, a primeira abordagem tem que pedir com licença, né? Vou te corrigir na primeira abordagem para quebrar um bloqueio. E o toque
essa comunicação que você dá no toque também é muito importante. Então, Jane, vem cá. Então, por exemplo, senta de lado, virado de frente lá para a levita. Então, por exemplo, se eu quero que a Jane, que o meu cliente realize a coluna em C, então aponta teus braços para frente, imagina que você está contornando uma bola, estica teus braços, aí. E eu posso ganhar mais espaço na torácica dela. Então, ao invés de eu vir aqui, eu tenho que tomar o cuidado, eu não posso chegar aqui e falar, aumenta a tua torácica, né? Aumenta a curva da tua torácica. O toque não pode ser uma coisa agressiva. E o toque tem direção, da onde ele sai para onde ele vai. Se eu chegar e fizer assim, ó, aumenta a curva da tua torácica, também o corpo dela não está recebendo informação nenhuma, né? Então eu venho, ó, enche a minha mão e foge do meu dedo. Né? Ó, eu estou dando direção, trazendo informação. Abre o paraquedas das tuas costas. Empurra a minha mão com a tua coluna. Então, o toque, ele deve ser preciso, porém, não pode ser... Pode voltar. Não pode ser forte a ponto da pessoa se sentir agredida. Por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu. De aluno chegar e falar, ó, o jeito que aquela professora encostou em mim, de me chamar lá embaixo e falar. Então, padronizamos o comando tátil também. Então, é isso que eu estou dividindo com vocês, tá? Obrigada. A gente vai testar tudo isso, tá? Uma coisa muito legal, é essa linha de losada. Alguém já ouviu falar em linha de losada? Amanda, já. O Thiago fala sobre isso no curso de gestão. A linha de losada é uma maneira de dar feedback. Foi criada, se não me engano, o Losada era um italiano. Ele criou, ele fez, baseado em pesquisa, tudo isso serve para tudo na vida, não é no Pilates, tá? Inclusive, a linha de Losada, ela é muito aplicada em empresa para gerenciar equipes, enfim. Mas eu acho ela totalmente pertinente em todas as áreas da vida, tanto no Pilates, eu aplicando Pilates, quanto com o meu marido em casa. Tudo. Eu acho que a linha de Losada se aplica em qualquer área da vida. E a linha de Losada, ela funciona assim. É a quantidade de feedback positivo para a quantidade de feedback negativo. Para você ter eficiência, para você ter resultado. Então, ele fez uma pesquisa e ele viu que de 7 a 8 feedbacks positivos para um negativo, um feedback de aprimoramento, vamos dizer assim, é o mais eficiente para ter um melhor resultado. Isso em qualquer coisa da vida é aplicado, tá? Então, se eu pego e dou 10 feedbacks negativos para um positivo, vai levar o rendimento do aluno, do funcionário, do casamento, vai levar lá para baixo esse rendimento. Se eu dou muito feedback positivo, também vai levar lá para baixo. Porque a pessoa acho que se folga, né? A pessoa se sente muito à vontade. Então, ele chegou nesse número. E eu acho sensacional. E o que é um feedback positivo? Feedback positivo não é necessariamente ótimo, maravilha, perfeito, muito bem, e ficar nisso. Isso aqui é um feedback positivo. Um sorriso é um feedback positivo. Que é a minha comunicação não verbal. Olha o tamanho do terreno que a gente está pisando. Então, se o meu aluno, né, que a gente trabalha com 4 pessoas por turma, se o meu aluno que está ali na ponta fez um exercício que ele ganhou movimento de uma repetição para outra, e eu fizer isso aqui, já é um feedback positivo para ele. Então, esse acúmulo de feedback positivo não necessariamente precisa ser verbal, tá? Então, às vezes, você encontra um aluno teu correndo no parque e você faz um joinha para ele, você dá um sorriso, não precisa nem verbalizar, já entra lá na conta do feedback positivo. Já é uma comunicação positiva que você faz para ele.
Então, parece meio louco, fala, meu Deus, como que eu vou controlar isso? Eu vou precisar anotar tudo isso. Não acaba, depois que você vai inserindo esse tipo de informação, acaba sendo natural. Nas relações, né, vamos supor que você tenha um professor de Pilates que trabalha com você. Quando eu passo aqui e eu vejo um negócio legal, e às vezes eu venho dar umas voltas aqui quando as meninas estão dando aula, e eu dou um sorriso, e eu faço um joinha, eu tô dando um feedback positivo. Ao mesmo tempo que também eu faço umas cara feia, que elas já entendem, né, já é o meu equilíbrio ali do feedback. Não, opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Então, aqui a gente trabalha muito com o olhar e com a boca, né, ou um sorriso ou numa chamada de atenção, a gente consegue trabalhar. E isso para mim, assim, depois que eu entendi desse negócio da linha de Losada, eu até comentei com o Thiago essa semana que o andamento do estúdio, do padrão, das aulas, deu um boom, funcionou muito melhor depois que eu comecei a aplicar essa linha de Losada com a equipe. Não foi nem com os clientes, né, com a equipe. Então, todos eles têm treinamento de programação neurolinguística, então, né, a gente consegue fazer com que isso vá para frente com os alunos. E a gente tem um retorno muito legal, as turmas são fechadas, a gente tem uma retenção de aluno de um jeito muito bacana, tá? Então, a linha de Losada é uma coisa super bacana, eu acho que vale a pena inserir na vida aí e ter como aplicar em todas as áreas da vida. Padrões de comunicação em aula. Então, como eu falei, é interessante que você use quando você vai fazer uma flexão de coluna, quando você vai fazer uma extensão, usar o mesmo comando verbal para que o aluno vá assimilando aquele movimento e associando com o comando verbal. O cérebro, ele é imagem. O cérebro, ele não consegue. Se eu colocasse a foto de um esqueleto aqui, e a Levita, gente, essa é a Levita, nossa mascote. Se eu colocasse a foto de um esqueleto aqui, e esse esqueleto que eu posso pegar, o cérebro, ele não distingue o que é real e o que é irreal. Ele vê a imagem entra e é captada, invertida lá no fundo da cabeça. Então ele não distingue o que é real do irreal. E as pessoas associam muito tudo à imagem. Então se eu pego e falo para a pessoa, imagina que você está, como eu falei para a Jane, que você está contornando uma bola. Ela vai imaginar a bola e vai fazer uma curva com a coluna. Agora, se eu peço para ela, faça uma flexão anterior da sua coluna. Olha a comunicação. Eu falei a mesma coisa de maneira diferente. Ou faça um redondo para frente. Se eu falo, imagine que você está contornando uma bola, o que vocês acham? Fica mais fácil a compreensão de imaginar um objeto ou de imaginar uma ação sobre alguma coisa, sobre algo concreto, do que o movimento por si só. Então, o cérebro, ele capta imagem. Comunicação com o aluno vai na imagem. Vai na imagem que dá certo. Teu olho, imagina a tua visão, uma visão de raio-x que vai cortando o chão, sobe pelo rodapé, vai cortando a parede até chegar lá no rodateto. Agora vem costurando essa parede até chegar na ponta do tapete. Então, se eu chego para o aluno e dou a imagem, né, de cortar, de costurar, de pintar. Imagina que você está pintando o teto com a mão, né? A comunicação fica mais fácil de compreender. Cérebro, ele capta imagem. E o legal de eu começar a trabalhar com os padrões verbais de imagem, eu poder inserir o nome dos exercícios. Então, a partir do momento em que ele começa a entender aquele movimento, eu falo, agora nós vamos fazer o roll-up. Vamos fazer o roll-up. Deitados, barriga para cima, as mãos em direção à parede do funcional. Agora, imagina que a tua mão está sendo puxada por um balão.
e ela vai levando o teu tronco, que vai levando a tua cabeça. Tua mão pinta o teto, chegando próximo ao teu pé, se você estivesse contornando. Eu não me mexi, e eu acredito que na cabeça de vocês o movimento aconteceu, né? Então, a partir do momento em que eu vou dando essa informação e eu falo, agora nós vamos fazer um roll-up, e repito essa informação. Agora nós vamos fazer um roll-up, e repito essa informação. 3, 4 aulas depois eu chego, agora nós vamos fazer um roll-up, os alunos, pá, já vão. Então, a partir do momento em que a minha comunicação, o cérebro ele aprende por repetição, né, ou por forte impacto emocional. No Pilates, eu prefiro que as pessoas aprendam por repetição. Né? Eu não quero que ela aprenda que pode cair do reformer caindo do reformer. Eu prefiro que ela aprenda através dos comandos repetidos que a gente dá. Então, imagina, se numa aula eu cheguei e falei, ó, hoje nós vamos fazer um roll-up. Leva os seus braços atrás da cabeça, imagina que tem um balão puxando a sua mão vai subindo com esse balão, vai flutuando, você vai contornar uma bola, passa, pintando o teto, enfim, vou dando essa informação. Aí na outra aula eu falo, agora nós vamos fazer um roll-up. Estica teu braço bem forte lá atrás. Crava teu pé no chão. Tipo, outra informação que não tem nada a ver com aquilo. Daí ele vai falar, mas que roll-up que é esse? Não existe. Não, então vou... Entendeu? E o que eu ganho com um aluno sabendo o nome dos exercícios? A partir do momento em que eu começo a trabalhar com o nome do exercício, o aluno captou aquela informação, já sabe qual que é, já sabe quais são os comandos, já sabe qual é o movimento. Eu não vou precisar ficar dando aquela informação do comando, eu vou lapidar, eu vou aperfeiçoar, eu vou entrar com a proposta da perfeição do movimento. E daí eu vou só construindo, vou lapidando, vou inserindo aquilo no corpo e na cabeça da pessoa. Então olha como é um negócio importante e minucioso que a gente tem que trabalhar e tá na nossa pele. Se a gente, eu penso, né, minha crença, que se eu me proponho a trabalhar com Pilates, o repertório tem que estar aqui, em mim, para eu poder dar os comandos, as imagens que fazem sentido para aquele movimento acontecer. Tá? Ah, joia? Tá. Nenhuma dúvida, nada? Não passou nada pela cabeça de vocês, de algum fato que aconteceu com algum aluno e... Nada? Tenho uma dúvida. Diga. Que nem às vezes você dá um comando para o aluno uma vez, não, saiu, 2 vezes. Assim, aí você pode fazer um estímulo tátil. E até que ponto, assim, você insiste ou você... Na hora. Na primeira vez que ele não entendeu, já muda a palavra. Muda o comando. Se ele não fez, é porque ele não entendeu o que você falou. E a responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Então, se ele não entendeu o que você falou, a mensagem não foi nítida, não foi clara para ele. Então, na primeira informação já muda. Já muda. Alguém trabalha com um aluno, ou 2, ou 3, com menos alunos, assim, que consegue ter uma... Um? Não, 2, até 2. 2? Você 1? 2, individual ainda. Até dupla. Tudo dupla? Gente, eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu já tô com vontade de trabalhar com 6. É vida e é libertador. Gente. Perdendo de ganhar dinheiro vocês. Né, hoje, de verdade. Hoje, se alguém, quando me ligam, às vezes me ligam para perguntar, e a gente, a Kaufer indica bastante gente para vir aqui conhecer o estúdio, tal, para quem vai comprar aparelho. Aí eles falam, eu quero comprar um kit de aparelho da Kaufer. Eu falo, não compre. Falo, não compre. Não compre um de cada. Compre 2, 3 Reformer Torre. Vale muito mais a pena você ter uma sala só de reformer. Um de cada aparelho. Pela tua saúde, porque você fica igual louco, né? Você não consegue dar uma atenção pro cliente se você atende mais de um, né? E se você atende só um, porque teus 4
vão ficar parados. Aí pensando na parte, né, administrativa, a parte de ganhar dinheiro. Então, ter os aparelhos iguais e você trabalhar com níveis e trabalhar com o mesmo tipo de comando, além da aula pauleira, a aula o povo sai energizado, sai, porque é 50 minutos de exercício, não para. Aí o resultado vem mais rápido, né? Financeiramente o retorno é muito maior, muito melhor. Estão todos convidados a vir fazer aula aqui, podem vir, venham, que é bem legal. Isso daqui, que eu vou fazer com vocês, tá embaladinho assim, porque a gente fez, e foi uma experiência muito legal, foi uma aula que a gente fez, uma semana, na verdade, inteira, que eu chamei de Semana do Sentir. Porque as pessoas, elas não estão conectadas com elas hoje em dia. Então, o Pilates, eu acho que é uma oportunidade maravilhosa da gente dar esse tempo para a pessoa se conectar. É onde Joseph falava da mente, né, e o corpo. Essa conexão. E hoje a maneira que a gente trabalha aqui é muito voltado para essa conexão de mente e corpo. E eu fiz essa brincadeira, que foi a Semana do Sentir, eu vou dar para vocês, tá até com a data aqui. E eles faziam a aula inteira sem a visão, sem o estímulo visual. Isso também é muito legal para a gente, enquanto instrutor, porque a aula era dada toda através de comando verbal, eles não estavam visualizando. E o feedback que eles davam para a gente é muito interessante, porque você falava, a pessoa às vezes fazia um movimento que não tinha nada a ver com a minha ideia, com a proposta. Aí você falava, opa, peraí, se ele está fazendo, eu falo, minha mão para cima, aí a pessoa está deitada, não está errado, né, o para cima dela, se você parar para pensar. Então, quando ela não tem a visão, não vê as outras pessoas também, é uma oportunidade da gente lapidar o nosso comando. E é isso que eu quero fazer com vocês agora, tá? Então, eu vou em duplas, vamos experimentar antes de ir para os aparelhos e para o repertório e a gente fazer algumas propostas do método. Ninguém tem dúvida? Ninguém quer falar nada? Ninguém quer perguntar nada? Ou vocês não estão entendendo nada, ou eu estou entendendo tudo, é isso? Então, ó, vamos em duplas fazer essa brincadeira dos comandos. Eu não vou, quem está com o olho vendado não vai saber, tá? O comando que tem que fazer. Eu vou falar, eu e a Jane vamos falar só para quem vai dar o comando. E vocês vão dar o comando para o colega, ok? E aí? O quê? Ela pediu para crescer uma bola, daí ela cresceu mesmo uma bola, E aí? E aí? Mais ou menos. Ela entendeu o que você falou? Ela entendeu, mas podia ter falado melhor, eu acho. Hã? Você falou? Fiquei muito feliz. O quê? Quando foi meu comando? Ó. Mas fez o exercício certinho? Sim, Sim. Legal. E aí? Nota 10. E aí, Sara? Como é que foi? Ela entendeu, mas
Entendeu? Eu já tava fazendo junto. Tava fazendo junto, hábito, né? Amarra as mãos aí. O quê? Eu não gosto mais dela, ela bem idosinha. Mas eu tenho uma menina de 85 anos. Alemão ainda. Desgraça. Ia me entender. Sério, fala português. Sério? Então é comando... Inglês um pouco. E ele desenha, Carol, os desenhos. Eu não te mostrei, Não? Eu tirei foto já. Meu Ele Deus! desenha porque ele gosta de fazer em casa. Ele faz todos os bonequinhos. Tão bonito. É um desafio, hein? Menina, me vejo. Ele eu só consigo assistir. Assim, né? Mas o nome do Agora que eu vi... Você tá grávida? Agora que eu vi. Meu Deus, senta num lugar melhor, né? E aí, Jane e Humberto, como é que foi? O que você achou? Ele que tem que falar, né? Foi ele que ouviu. Legal. Roda teto, né? Eu sempre falava, onde o teto encontra com a parede? Daí um dia num curso alguém falou roda teto, eu achei o máximo. Eu falei, gente, é roda teto, lógico, roda pé, roda teto. E agora eu adoto o roda teto. E aí, o que vocês acharam? Quem ouviu? Quem ouviu? Quem ouviu? O que achou? Ficou meio perdido por estar com o olho tampado? No começo, sim. A gente não se deixa ouvir. A gente não se deixa ouvir. É porque eu também olhei pra ela. Escuta o que eu tô falando. E sabe que nessa semana do sentir foi muito interessante, porque quando a gente tira o sentido da visão e a pessoa realmente se conecta com ela, vocês não têm noção, tanto de gente que parava a aula, sentava e chorava. Porque ela se conectava com ela e acabava mexendo com algumas coisas, tendo algumas percepções, que as pessoas... E, ao mesmo tempo que tinha gente que amava, tinha gente que não suportava. Né? E, então é muito legal essa parte de você se conectar. Vamos trocar. Troca cada um com a sua venda agora. Tem. Isso é uma coisa assim que já no primeiro módulo do curso é uma das primeiras coisas que eu falo. Não comunica a palavra difícil. Tira o difícil do repertório, né, Humberto? Tira o difícil do repertório da tua vida, né? E coloca, é desafiador, enfim, é o desafio da aula. Uma coisa muito legal que ela estava falando não foi da imagem que você falou, mas me veio o negócio da imagem na cabeça. Do aluno falar, eu não consigo. Quer ver um exercício que é batata da pessoa pegar e falar, eu não consigo? O teaser na caixa do Reformer, né? E de verdade, se alguém tiver dificuldade, nós vamos fazer o teste. Para ver o negócio do cérebro e a imagem. A pessoa não consegue fazer o teaser no Reformer. Tentou, dei comando, não vai. Para. Fecha os olhos, se imagina fazendo o exercício. Imagina você levantando os braços, as tuas pernas subindo e vindo fluido em direção ao teto, os dois membros paralelos. E agora vai descendo com controle. Se veja realizando esse movimento com facilidade, com leveza. Abre os olhos. Vamos tentar fazer?
Vamos tentar fazer. E a pessoa vai. Porque o cérebro dela realizou a imagem, teve a imagem, permitiu que aquilo acontecesse no cérebro. E ela vai e faz. Nós vamos experimentar. E isso é muito legal. A gente usa bastante isso. Bastante essa técnica de visualização. Inclusive os finais da nossa aula, quem já fez aula aqui sabe que no final a gente costuma, a gente termina, todas as aulas terminam em pé, né? E no final da aula a gente costuma fazer visualização. Feche os olhos, perceba seu corpo. Se teve algum exercício onde você teve mais dificuldade, se visualize realizando esse exercício com facilidade, com destreza, com sucesso. Então a gente trabalha bastante essa visualização no final. E o ganho é muito, muito bacana, assim. A gente tem tido vários ganhos em relação a isso. Cérebro é imagem. E comunicação verbal. Então, ok. Tranquilo. Todo mundo no reforço positivo. Nada é difícil nessa vida. Temos também a comunicação tátil. O comando tátil, né? Que vem para complementar essa comunicação do comando verbal. Aqui a gente tem, como a gente atende 4 pessoas por turma, fica bastante complicado um professor dar comando tátil para aquela turma o tempo inteiro, né? Senão ele vai, chega no final do dia, ele correu uma maratona, de tanto ficar indo para um lado para o outro, tentando encostar em todo mundo. Então, quando a gente usa o comando tátil, eu fiz a comunicação verbal, legal, dei a primeira informação. Vou dar o comando, se eu vejo que alguém não entendeu o meu comando, faço uma outra comunicação dando um reforço positivo. Ótimo, pessoal, boa, pintou o teto com a mão, agora leva essa mão mais longe para cima. Perfeito. Aí eu vi que alguém realmente ainda não entendeu o que eu falei. Eu vou próximo à pessoa e dou o comando tátil e o comando de aprimoramento para aquela pessoa pontualmente. Eu não dou um comando de aprimoramento para as 4 pessoas ouvirem. Porque tem aquela coisa, quando você quer elogiar, elogie em público, quando você quer chamar atenção, chame no particular, né? Então você vai, leva a tua mão um pouquinho mais para cima, em direção ao teto, ganhando espaço aqui. Isso, ótimo. Termina com elogio. Então, o comando tátil eu vou usar mais pontualmente, unindo com um comando de aprimoramento, tá? É comum, e eu falo isso pela experiência de ter dado vários cursos e ver as práticas, né? Quando vai dar um comando tátil, quando você quer dar um comando tátil para um aluno, a gente buscar, a ideia é ajudar a pessoa a realizar o movimento. Certo? Seria isso? Comando tátil. Guiar o movimento da pessoa. E eu tenho um exemplo que eu acho muito, muito, muito clássico. E vamos pegar 2 pessoas que nunca receberam essa informação de mim. Pode ser vocês 2 aqui? Pode se deitar. Pode se deitar. E ela quer fazer, você quer que ela faça um teaser. E você está com dificuldade em levantar as pernas para fazer o teaser, tá? Então, qual seria a tendência de você dar o comando tátil para ajudar ela a realizar o teaser? Quando ela está realizando? Ela não está conseguindo subir as pernas. Põe teus braços do lado do tronco, tá? E ela sobe o tronco e não sobe as pernas. Vamos brincar aí, né? Ela sobe o tronco e não sobe as pernas. Isso. O que é comum nós, como instrutores, buscarmos para facilitar o movimento? Qual seria um comando facilitador para que ela levantasse as pernas? Bom, que você... Se ela não está conseguindo fazer, primeiro eu começaria apoiando a perna numa bola, alguma coisa assim. Mas você quer que faça sem acessório
Sem nada. Vamos supor que você quer ajudar. Isso. Comando tátil. Como que você faria? Ajudaria com a mão. Como? A mão. Isso. Isso. E daí eu pediria pra ela ir retirando a força que ela tá jogando na minha perna. Isso. Na tua mão? Tá. Então a tendência é a gente fazer o movimento. Obrigado, meninas. Então, pode ficar, você fica. Então, o que eu vim aqui? Peguei o pé dela e trouxe a intenção, certo? Quando eu tô fazendo isso aqui, pode soltar o teu pé, pode soltar um pouco. Quando eu tô fazendo isso aqui, né? Tô tocando no pé dela, para realizar esse movimento de subida das pernas, que músculo que eu tenho que ativar? Quem que tem que acordar? Os flexores de quadril. Quando eu venho com esse comando tátil aqui, o que meus flexores de quadril estão fazendo? Então, quando eu quero ativar, eu venho aqui e falo, empurra minha mão. Empurra minha mão, porque o músculo vai acordar. Ele vai responder aonde tem que responder. Então, se eu quero ajudar o meu aluno, eu venho aonde tem que ativar. E eu vou fazer uma força, claro, né, oposta ao movimento para o músculo reagir. Porque aqui ele não consegue reagir. Eu dou esse exemplo do teaser porque, gente do céu, qualquer vídeo, qualquer coisa que você vá ver, é sempre por aqui. E isso acontece em qualquer outro movimento, tá? Eu tenho que ir no oposto do que eu quero do movimento, para ativar o músculo. Eu, instrutor, eu tenho que ir com um comando no lugar oposto. Conseguiu entender é diferente, né? Eu ia falar pra pegar ela com o Você ia falar para pegar aqui? Que é o que faz. Mas é normal, tá? Então, eu percebi que esse comando tátil, ele faz muita diferença em qualidade de movimento, porque você realmente ganha o que você quer com o aluno, na hora que você dá esse comando tátil. O músculo, ele pega, ele entende, o corpo entende, ele capta imediatamente e você tem um ganho para sempre com isso. Porque ele realizou o movimento, ativou o que tinha que ativar, fez o que tinha que ser feito e vai realizar o movimento da maneira correta. E vai gravar, né? Que o corpo, não é nem o corpo dele, vai gravar o que tem que ativar. Porque às vezes não é que a pessoa não consegue, é o estímulo mesmo que não tá condizente com o que tem que ser feito, tá? Então o que eu fiz? Mesma coisa. Do jeito que a gente criou um padrão de comunicação verbal para os movimentos, e eu vim com essa ideia do movimento da articulação, porque, meu Deus, eu ia escrever uma bíblia se eu fosse fazer do repertório, né? Imagine, para cada movimento do repertório, eu criar um tipo de comando verbal e tátil para um exercício, sei lá, ia dar uns 300 para cada exercício, então não tem como. Então eu fui com a ideia de fazer da articulação. Quando você quer uma flexão de tronco, quando você quer, então, usar onde vai a mão do instrutor quando eu quero dar esse estímulo de comando tátil, tá? Então, gente, por favor, se vocês tiverem outras ideias, compartilhem, escrevam para mim, porque eu quero fazer essa tabela um tabelão, né? Pra gente poder compartilhar esse material com mais riqueza. E o simples, o básico simples, ele traz uma riqueza para a aula, ao invés de ficar enfeitando. Eu dou sempre um exemplo que me marcou muito, de um curso em São Paulo, que a pessoa foi dar um comando de imagem e era de um exercício, se não me engano, era na chair. Que ela falou, agora imagina o rabo do jacaré mexendo. Daí você fala, meu Deus. Daí eu tive que buscar. O que o cérebro faz? Ele vai buscar o jacaré, aí ele vai buscar o rabo do jacaré se mexendo. Tipo, uma viagem, né? Então, cuidado. Quando for usar a imagem,
Use uma imagem simples, uma imagem que faça parte do dia a dia, uma coisa que é palpável, uma coisa que a pessoa realmente vê. Porque senão ela vai perder a conexão com o exercício, com o corpo, porque além de ter que buscar um jacaré mexendo o rabo, eu ia ter que projetar o rabo em mim, imagine. Né? Tipo, uma viagem é muito do além. Então, usar a imagem simples, uma imagem seca, uma imagem prática, uma imagem que realmente faça parte do dia a dia dela, vai tornar a comunicação mais fácil, tá? Então, é muito simples essa questão da comunicação. A não ser que vai fazer um STAR, que vai fazer um mega exercício avançado, né? Um aéreo, alguma coisa assim. Mas, de forma geral, a grande maioria dos movimentos todo mundo já faz no dia a dia. Então, é muito mais simples essa comunicação, tanto tátil e verbal, do que a gente pode imaginar. É só sair do piloto automático mesmo e realizar esse movimento, ver onde a gente entra com esses padrões. Então, quando eu vou sentar num reformer, é a mesma coisa que eu for sentar numa cadeira. Quando eu vou deitar no reformer, é como se eu estivesse indo deitar na minha cama, né? Então, faz parte do dia a dia. Então, a pessoa pega e fala, eu não posso dobrar meu joelho. Ou eu não posso fazer flexão de coluna. Não posso fazer flexão de coluna. O médico falou que eu não posso mais, eu tenho que andar reto. Então tá, daí você vai dar uma aula reta para a pessoa inteira, aí ela vai embora e vai calçar o tênis. Aí você tem vontade de jogar a pessoa da janela. Porque você fala, Senhor, esses dias eu perguntei, depois me arrependi. Me arrependi. Porque a pessoa veio para marcar aula experimental, de funcional, chegando já e falou isso. Eu acabei de sair do médico, ele falou, eu quero fazer funcional, mas eu não posso agachar. Eu falei, como que você vai no banheiro? Ela ficou me olhando. Eu falei, assim, como que você faz suas necessidades? Você faz em pé? Aí ela, não, eu sento. Eu falei, então você agacha? Mas não foi legal, eu não devia ter falado isso. Não foi muito legal, né? Quem me conhece sabe. Não estava num bom momento. Não estava. Fui infeliz. Gente, vamos no banheiro, eu quero tomar um cafezinho e daí a gente volta porque eu quero ir para os aparelhos com vocês.